A paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos prestassem atenção aqui para darmos continuidade ao culto, porque já cultuamos ao Senhor nas nossas casas, vamos continuar cultuando ao Senhor hoje. E vou começar com uma oração. Pai, obrigada por todas as bênçãos que o Senhor tem feito, Pai. Cuide de nós, esteja abençoando cada irmão, Pai, que está aqui nessa noite. Que o Senhor possa estar com as pessoas que vão chegar aqui, Pai. Que a sua palavra possa ser pregada, Pai. E que possa alcançar os nossos corações. Que o Senhor possa falar conosco essa noite. E que essa noite possa ser uma noite de adoração ao Senhor. Que todos nós possamos transbordar, Pai. Que todos nós possamos sentir o seu grande Espírito em nossas vidas, Pai. E que possamos aprender mais sobre Ti hoje, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, Pai. Fala durante o louvor, fala durante a pregação. E que todos que estiverem aqui, Pai, possam sentir a Sua doce e suave presença. Que o Senhor possa estar conosco e que vidas possam ser salvas hoje, Pai. Que hoje possamos conhecer novamente o Seu amor e que possamos voltar àquele primeiro amor, Pai. Que o Senhor possa estar todos os dias conosco e que sempre possamos estar alegres, porque o Senhor está aqui. Obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, gostariam que vocês se colocassem de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 37, versículo 3 ao 6. Amém? Vamos ler todos juntos? Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém. Eu não lembrava que eu iria dirigir essa noite, mas logo essa semana o Senhor Ele ministrou no meu coração e falou assim: Camila, você vai ler esse versículo quando você for dirigir novamente o culto. E foi justamente nessa semana, gente. Deus faz tudo perfeito. E que todos os dias possamos confiar no Senhor, que todos os dias possamos estar entregando nossas vidas para Ele, porque nós não vamos se arrepender. Pelo contrário, só vamos ficar radiantes de alegria, com essa felicidade no nosso coração. E que nós todos, irmãos, como igreja, possamos glorificar o Senhor, louvar o Senhor em conjunto. Todos nós somos irmãos, todos nós somos pessoas que vão para o céu todo mundo junto, amém, né? E que possamos estar bem com o nosso irmão e bem principalmente com o nosso Senhor Jesus. Que a nossa adoração hoje possa ser com verdade, possa ser espírito em verdade, que possamos esquecer de tudo lá fora e só focar aqui, só focar em adorar o Senhor, porque o Senhor Ele pode fazer grandes coisas nas nossas vidas. Convido o Ministério de Louvor para estar aqui. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos, a graça e a paz do nosso Deus. Amém? Estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E como foi falado no texto lido agora pela nossa dirigente, nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então que a gente possa a cada dia confiar e ser grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Então a nossa adoração é uma forma de nós demonstrarmos a nossa gratidão. A nossa adoração ao Senhor, o louvor que nós vamos ofertar ao Senhor nessa noite, é uma forma também de nós demonstrarmos a nossa adoração a Ele. Amém? A nossa gratidão a Ele. Louvado seja o nome do nosso Deus.
Teu é o reino, Senhor. Aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Só tu, Senhor Deus. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Aleluia. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 aleluia. Oh, 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 larararararará, 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 larararararará. Só tu és santo. Aleluia, Jesus. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Nunca haverá outro, Senhor. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Só tu és Deus, Senhor. Não existe outro além de ti, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. Aleluia! É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui
adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que só o Senhor, Pai. Fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo tenta laços, embaraços pra me vergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Oh, sua voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra me vergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor.
chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis,
nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Irmãos, podem sentar. Vou estar chamando aqui a Carla, que ela vai ser a solista da noite. Irmãos, estarmos aqui hoje, para louvar e agradecer o nome do Senhor e que o nosso louvor alcance o trono do Senhor nesta noite. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Amém, Jesus. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Em tua
tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de conhecer os visitantes dessa noite. Irmãos, estejam me ajudando, porque aqui de cima não dá para ver muito bem, não. Aqui desse lado tem algum? Vocês podem estender as mãos? Ah, tem bastante. Vocês podem se colocar de pé para toda a igreja conhecer vocês? Amém. Ah, que linda. Vocês podem dizer o nome de vocês para toda a igreja. E a igreja que vocês são? Sim. E sejam bem-vindos, princesinha, seja bem-vinda. As irmãs, Michele e Marta, vocês pertencem a alguma igreja? Aqui possa ser de vocês. Irmãos, como que a gente recebe os visitantes? Ah, desculpa, calma aí, gente. Tem um jovem, vem aqui, qual é o seu nome? Edson, seja bem-vindo. Agora sim, vamos cumprimentar eles. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Amém. Agora eu vou chamar o irmão Zé, que ele vai cantar o cantor cristão número 25. E os irmãos podem trazer as ofertas de vocês para a casa do Senhor, que é aqui, né?
ser aqui depois. Diaconisa Ruth. Convido a igreja se pôr de pé, aqueles que puderem. Vamos declarar que grande amor é excelso amor, né? Que Cristo nos mostrou. Amém? Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus, porque este amor de nós fará é nos vedado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilhas de amor que nos trouxe para Deus. Amém? Pastor? Graça e paz, amados. Você pode sentar. Nós vamos ter um momento de oração muito importante, né? Hoje nós ficamos sabendo de uma vitória de uma irmã, da Sara. Vou pedir ela para vir aqui à frente. Mas eu gostaria nesse momento também de orar pelos nossos jovens, né? A Sara passou na faculdade de farmácia, irmãos. Agora vai estudar em Campo Grande, ainda bem que é pertinho, né? Esse pessoal que quer estudar lá em Macaé, né? Seropédica, e ela vai estudar aqui em Campo Grande. Vai dar para ir e voltar. Até a quarta-feira vai estar aqui normal, né? É porque o pastor sofre, né? Sabe como é que é? Mas eu gostaria muito também de orar pelos jovens. Eu gostaria que os jovens viessem aqui à frente. É um culto direcionado pelos jovens. Todos os jovens, bora? A Bíblia diz que vocês estão com a força. E lá em casa tem uma coisa muito interessante. Isso aí. Olha que coisa boa, irmãos. Que tropa boa, hein? Isso. Aí, que tropa boa. Aí, de vez em quando eu tento virar jovem, mas a idade já avançou, né? Irmãos, vamos agradecer pela vida da Sara, que ela seja abençoada e que seja uma faculdade em que ela honre o nome do Senhor, como eu tenho visto na vida de Camila, na vida de Vitória, né? Na vida de Cíntia, que elas permaneçam firmes, né? Nenhuma ideologia, nada contrário à palavra de Deus alcance a vida de Sara. Mas eu também queria, em nome de Jesus, que todos os jovens nossos passassem na faculdade. Lá em casa eu já falei,
as meninas só vão casar depois que colocar um diploma de faculdade na minha mão. É isso aí. E você vai falar assim, ó, pastor é ditador. Não, irmão. É porque eu sei que faculdade é o início de uma vida próspera. E eu sei que eles podem avançar. O pastor Silas Malafaia tem uma prática que eu queria ter, não tenho condições. Eu não sei se ele está fazendo ainda. Mas no vídeo ele deu um notebook para cada jovem que passou na faculdade. Se eu tivesse condições, eu abençoava. Mas eu não tenho, vou só orar. Né? E já está de bom tamanho. Então vai, olha, levanta. Vem cá, todos esses jovens aí, vem para cá. Marcele também fez aniversário ontem. Uhul, né? Vem para cá, Marcele. Nathalie. Olha que tropa boa, irmãos. Ó, quando virar concreto, chama essa galera. Não é isso? Beleza? Então vamos ficar em pé, irmãos. Estenda suas mãos para cá. Vamos consagrar a vida dos nossos jovens nas mãos do Senhor. Amém? Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor pelo culto que estamos, ó Deus, nessa noite, entregando ao Senhor. Senhor, nós viemos aqui para te adorar, ó Deus, mas eu sei, Pai, que quando nós estamos reunidos em culto, ó Deus, o Senhor também ministra, ó Deus, ao nosso coração. E eu quero te agradecer por tudo que o Senhor já ministrou, ó Deus, pela tua presença maravilhosa, a tua presença, Senhor, como foi cantado nessa noite, ó Deus, é o que nos satisfaz. Não nos deixe sair da tua presença, porque lá, Senhor, nem o pecado, nem a ganância, nem a vaidade entra, Senhor, porque estamos na tua presença. E Deus, eu quero lhe pedir, Pai, que o Senhor continue ministrando na vida da tua igreja. Muito obrigado por aqueles que ofertaram, muito obrigado por aqueles que entregaram o seu dízimo, ó Deus, nessa noite, que o Senhor faça prosperar. Eu quero também, Senhor, nessa noite agradecer pela vitória da irmã Sara. Muito obrigado, ó Deus, porque ela, ó Deus, conseguiu, ó Deus, passar na faculdade, e que o Senhor a use, ó Deus, que o Senhor livre ela de todo mal, ó Deus, que o Senhor tire tudo que não provém do Senhor, do caminho da tua filha, mas que ela seja sal e luz ali naquele lugar. Toda ideologia de gênero, toda, Deus, investida do homossexualismo, toda coisa de Satanás, eu repreendo pelo poder que há no teu nome, em o nome santo de Jesus. Eu quero lhe pedir por cada um que já está fazendo faculdade, por aqueles que vão passar também, que sejam abençoados. Direciona o teu povo, Deus, a se preparar, direciona, Senhor, o teu povo a passar em concurso, Senhor, porque eu sei que isso é bênção. Separa dessa juventude, Pai, advogados, juízes, ó Deus, quem sabe, ó Deus, prefeitos, vereadores, mas que honrem o teu nome, Senhor, mas que levante a bandeira da santidade nesse lugar. Toma essa juventude, nós consagramos a vida deles em tuas mãos e lhe pedimos, Senhor, faça com que eles avancem, faça com que eles estejam prósperos cada vez mais na tua presença. Muito obrigado, ó Deus, pela presença dele conosco. Muito obrigado, ó Deus, por cada jovem, ó Deus, a qual nós valorizamos nessa noite e dizemos como é bom ele estar conosco aqui, Senhor. Fortaleça o caminho deles, ó Pai, e dê a eles cada vez mais a tua unção sobre a vida deles. Separa também daqui, Senhor, pastores, ministros de louvores, diáconos, ó Pai, ó Deus, aqueles que vão estar, ó Deus, pregando a tua palavra, vão estar ministrando a famílias, ó Deus, separa para eles, ó Deus, o casamento, ó Deus, aquela que o Senhor separou, ó Deus, para casar com esse irmão, aquele que o Senhor separou para casar com essa irmã. Pai Santo, que seja tudo conforme a tua vontade e que eles, ó Deus, venham prosperar na área emocional também. Muito obrigado, nós te agradecemos pela vida dos nossos jovens, que o Senhor derrame das suas ricas bênçãos na vida dele. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, pode ficar de pé, o pessoal pode ir para a bancada. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14 ao verso 21. Parabéns, que vocês continuem, vocês são bênção na nossa vida. A Marcele também, né, fez aniversário, que Deus te abençoe. Isso. Vamos ler o texto. Atos capítulo 2, verso 14, quem achou, diga amém.
Quem não achou, peça misericórdia. Se eu levantar aqui, para você ler esse texto lá em Joel, aí que eu vou ouvir misericórdia mesmo, né? A promessa descida do Espírito Santo foi lá de Joel, né? Isso. Atos capítulo 2, verso 14 até o verso 21. Fica à vontade, meu irmão. Amém. Vem cá, me dá um beijo. Deixa eu abençoe, tá? Também te amo. Sempre bom ver o Senhor, viu? Atos 2, 14 até o verso 21 diz assim: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é que foi dito por meio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode repetir o versículo 21? Amém. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra lida. Usa a nossa vida nessa noite e que teu Espírito Santo nos conduza na ministração da tua palavra. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Queria nessa noite ministrar uma palavra sobre a descida do Espírito Santo. O que isso significou? Mas para eu pensar e ministrar sobre a descida do Espírito Santo, eu queria pensar com você que o Espírito Santo é o próprio Deus. A Bíblia diz que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estes três são um só, um único Deus. Não há três deuses. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de forma muito singular, operou nesse mundo. O Pai é o Criador, o Filho foi aquele que foi entregue numa cruz do Calvário, por mim e por você, e o Espírito Santo é aquele que habita em nós. O Espírito Santo estava no Antigo Testamento. Você lê Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você vai ver que o Espírito Santo tomava pessoas naquele momento, usava pessoas e fazia a obra que o próprio Deus queria. O Espírito Santo sempre esteve presente, sempre existiu e continua sendo Deus. E é Deus. Mas quando nós falamos desse texto, é uma promessa de que o Espírito Santo viria de uma forma diferente daquilo que estava acontecendo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, usava, e depois ele não permanecia, ele não morava, ele não estava presente com a humanidade. Quando Jesus promete a descida do Espírito Santo, é que esse Espírito Santo vai vir agora e vai estar presente conosco. Ou seja, depois que Jesus ascende aos céus, o Espírito Santo está conosco, porque ele disse para nós: não vos deixarei órfãos, deixarei convosco o Espírito Santo. Mas o que vem significar esse momento
E eu queria pensar com você que esse momento é um cumprimento da promessa de Deus que está em Joel capítulo 2, verso 28, que o próprio apóstolo Pedro dirige e fala nesse texto. Quando Joel promete que fala da promessa de Deus que ele derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne, essa descida se cumpre no dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos, obedecendo a voz de Deus que disse: ficai em Jerusalém até que do céu vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Eles obedecem a Deus, obedecem ao Senhor Jesus Cristo, e ali há uma descida do Espírito Santo. E uma descida do Espírito Santo de uma forma muito singular, aonde pessoas falaram em outras línguas, e o grande milagre que acontece em Atos dos Apóstolos é que cada um ouvia na sua própria língua. E aí as pessoas começaram a procurar entender o que estava acontecendo. O que isso significa? O que isso significa, esse povo falando numa língua diferente e eu entendendo na minha língua? Isso era obra do Espírito Santo, o milagre que o Espírito Santo estava ministrando naquele povo. E aí, quando acontece isso, algumas pessoas ficam incrédulas. Umas dizem, que eles estavam bêbados. Foi como o apóstolo Pedro então disse: então Pedro se levantou junto com os 11, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia, todos que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e presta atenção no que eu vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Ou seja, havia uma dúvida do que estava acontecendo. Me faz lembrar Ana, quando Ana está orando e o profeta vê Ana e pensa que Ana está bêbada. Me fez lembrar também meu tio. Por exemplo, nós estamos falando aqui, ele está falando assim, 9 horas da manhã, meu tio bebia às 6. Meu tio tomava Coca-Cola com cachaça às 6 horas da manhã. Mas ele ficava bêbado o dia inteiro. E aí você pensa uma coisa assim, a descida do Espírito Santo foi algo tão sobrenatural que as pessoas não estavam acostumadas a ver aquilo. E verdadeiramente, uns falando em línguas e outros ouvindo na sua própria língua, línguas como repartidas como de fogo, verdadeiramente as pessoas começam a pensar. Mas Pedro diz assim, são apenas 9 horas da manhã. O que está acontecendo é o que o profeta Joel prometeu. O que Deus prometeu através do profeta Joel. Que nos últimos dias, e acontecerá, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Eu quero pensar com você uma coisa sobre a descida do Espírito Santo. Primeira coisa que eu penso com você, é uma promessa segura de Deus, e acontece. Deus prometeu e aconteceu. O derramamento acontece no dia de Pentecostes. Ninguém pôde deter a presença do Espírito Santo na terra. Ninguém pôde deter a sua presença. A palavra do Senhor diz que o profeta Joel diz, acontecerá. Ou seja, Deus prometeu, a sua promessa cumpre-se. Se cumpre no dia de Pentecostes. Mas ele diz, derramarei meu Espírito sobre toda a humanidade. E esse derramado Espírito sobre toda a humanidade quer dizer que é uma promessa abundante da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida a todo dia, 24 horas do dia, todos os segundos da nossa vida. Nós não estamos só. O Espírito Santo de Deus está conosco. É o próprio Deus falando, o próprio Jesus falando. Em Mateus capítulo 28, verso 20, ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Espírito Santo de Deus está conosco. Então é uma promessa abundante, ou seja, para toda a humanidade. O Espírito Santo não está aqui para um povo. O Espírito Santo está aqui para toda a humanidade. E é de muito
bom tom a gente pensar que ele diz que é sobre toda a humanidade, mas ele traz algumas implicações muito claras para mim. Por exemplo, quando ele diz assim: os filhos e as filhas de vocês profetizarão. A presença do Espírito Santo, primeira coisa, não faz acepção de homem ou mulher. Quando ele é derramado sobre homens e mulheres. Não há aquela coisa, não há nenhuma diferença entre homem. Gálatas capítulo 3, verso 18. A Bíblia diz que não há nenhuma diferença para a ação de Deus. Nós somos diferentes porque fomos constituídos diferentes. Há homem e mulher somente, não existe meio termo e não existe nada contrário a isso. Mas quando se fala da presença do Espírito Santo, quando se fala do derramamento do Espírito Santo, ele diz assim: os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Isso quer dizer que tanto você, irmã, tanto você, irmão, o Espírito Santo é derramado sobre a sua vida e não há ninguém que possa impedir isso. E quando ele diz: os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão, ele também está fazendo uma coisa aqui, deixando muito clara, que também não tem limites de idade. O Espírito Santo nessa noite pode tomar cada um de nós e nos encher, seja pequeno ou seja grande, seja novo ou seja velho, seja aquele que tem pouca idade ou aquele que está mais avançado na idade. É interessante que ele diz: os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Sabe o que eu começo a ver nesse tempo aqui? Quando ele faz essa afirmação, significa pensar comigo e com você, e eu quero que você pense, se ele diz que os nossos jovens terão visões e os velhos sonharão, é que o Espírito Santo pode nos levar a lugares muito longe, a lugares muito mais excelentes. A grande pergunta é: aonde estão as visões dos jovens? A grande pergunta é: aonde nós deixamos de sonhar? A grande pergunta é: aonde nós perdemos isso que o Espírito Santo trouxe para nós? Sabe, o que é você ter uma visão? O que é você sonhar? É você contar com o Espírito Santo na tua vida. E sabe, ele vai fazendo coisas maravilhosas por você, e ele vai te enchendo, vai te capacitando, vai te direcionando, e vai te dando, sabe, novidade de vida, vivendo em você, trabalhando em você, e você continua avançando. E os jovens precisam nessa noite terem visões. Eu estava dando aula hoje para os jovens, eu falei: olha, vocês precisam assumir uma coisa na vida de vocês, tem certas coisas para vocês que não servem. Vocês precisam lançar fora. Mas está aqui nós também, nós que estamos um pouquinho mais avançados de idade, nós olhamos e precisamos ver, e precisamos olhar e ver que nós precisamos sonhar. Por que não? Porque nós não sabemos o dia que vamos descer à sepultura, o dia que Deus vai nos buscar, o dia que Deus vai nos tirar dessa terra. Mas uma coisa é certa: o Espírito Santo de Deus está conosco. Precisamos ter visões, precisamos sonhar, porque Ele é o nosso Deus. A gente está com aquele que é maior do que todas as coisas. E às vezes a gente começa, a primeira coisa que a gente faz é não olhar mais para o futuro. A primeira coisa que a gente faz é pegar os sonhos, engavetar os sonhos. E a palavra do Senhor diz que até os idosos, até os velhos sonharão. E nós precisamos sonhar. A Bíblia também me mostra que a presença do Espírito Santo é uma presença que tira todo preconceito social. É igual a todos, para todos. Quando você diz... Ele diz assim: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Servos e senhores do mesmo modo.
Quando nós falamos de preconceito social, quando nós falamos da queda do preconceito social, é que o Espírito Santo de Deus não é elitista. Ele não vai para uma elite. A própria Bíblia mostra isso. Quando você vê, por exemplo, um homem doente, uma serva foi lá e disse para ele: olha, quem dera se eu estivesse na presença do meu Senhor, ele oraria e o Senhor ficaria curado. O Espírito Santo desce sobre os servos e sobre os senhores. Ele não faz acepção de pessoas, não tem essa questão de divisão social, ele não tem essa questão de separação. Na verdade, quando o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas, mesmo aquelas sem grandes recursos, podem ser usadas poderosamente por Ele, pode ser alvo disso, pode ser o canal de bênção para outras pessoas, porque Ele não faz acepção de pessoas. Eu posso pensar com você, você chegou aqui da forma como você chegou. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo é para você. Você talvez não esteja na posição que você acha que você poderia estar, mas o Espírito Santo de Deus é para você. O Espírito Santo de Deus sinaliza para você nessa noite que não tem preconceito, que você não precisa ter. Ele só quer te encher, Ele só quer transbordar na tua vida, Ele só quer fazer morada no teu coração. Quando nós falamos disso, nós pensamos sobre a vinda do Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo traz grandes intervenções de Deus na humanidade e aponta para um julgamento final. Esse momento do Espírito Santo, em que Ele nos leva a sonhar, em que Ele nos nivela da mesma forma, em que Ele nos faz tantos servos quanto senhores, tantas pessoas, tanto homem quanto mulher, tantos filhos como filhas, tanto os jovens como os mais anciãos, quanto aqueles que estão mais avançados em idade. Essa obra toda que Ele faz me mostra que Ele não faz acepção de ninguém, mas Ele traz um momento também de reflexão por esse tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia mostra que quando desce o Espírito Santo, inaugura-se agora o tempo da presença do Espírito Santo nesse mundo. E é um tempo até a volta do Senhor. O que isso significa? Significa que Ele começa também falando, Ele diz assim, no versículo 19, mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogos e nuvens. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande dia e glorioso dia do Senhor. A presença do Espírito Santo inaugura um momento em que nós estamos caminhando para a presença de Deus no dia do juízo final. O Espírito Santo, Ele quer que você sonhe. O Espírito Santo quer morar em você. Mas o Espírito Santo, quando vem a esse lugar, quando vem a essa terra, Ele também está sinalizando aquele grande dia, o dia que nós nos encontraremos com o Senhor. E Ele diz, versículo 19, mostrarei prodígios em cima na terra, no céu, embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens. O sol se transformará em trevas, em sinais embaixo na terra, sangue, fogos e nuvens e fumaça. Quando você olha Apocalipse capítulo 6, verso 12, diz assim, vi o Cordeiro abrir o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou como saco de crina, a lua toda como sangue. O derramamento do Espírito não apenas anuncia a graça de Deus, mas também aponta para o seu juízo sobre as nações. O dia do Senhor será grande e terrível, e seus feitos serão sentidos tanto na terra quanto no céu. Quando nós falamos disso, os astros perderão a sua claridade, os homens não terão onde se esconder da presença de Deus que se assenta no trono. Nenhum refúgio poderá protegê-los no dia do juízo.
A vinda do Espírito Santo inaugura um tempo que aponta para a volta do Senhor Jesus. Mas é aqui também que Ele vem ministrar no nosso coração nessa noite, dizendo: há um caminho a seguir. Há um caminho para tomarmos. Há um caminho para nós, nesse tempo, tomarmos e tomar uma decisão. E ele diz que nesse tempo é o tempo em que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. O Espírito Santo de Deus trabalha em você. Ele quer cuidar de você. Ele quer morar em você. Mas Ele também está dando a oportunidade da salvação. E quando nós falamos disso, nós precisamos pensar que haverá salvação para aqueles que confessarem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A obra do Espírito Santo aqui pode ser dividida em duas partes. Por exemplo, na vida do cristão, a Bíblia diz que ele capacita, ele levanta, ele treina, ele consola, ele conforta e capacita o povo cristão para a obra do Senhor. Mas a Bíblia diz que a vinda do Espírito Santo é para converter o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse pecado, justiça e juízo quer dizer justamente que nós estamos vivendo no tempo em que nós temos a liberdade, a direção de Deus de escolher. Deus, Ele não nos dá Ele nos dá a oportunidade da escolha. Nesse tempo que o Espírito Santo diz para nós, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é o tempo de que nós vamos viver 70, 80, 90 anos aqui, vamos ouvir falar de Jesus, como vocês estão ouvindo nessa noite, mas é um tempo da sua decisão, é um tempo em que você vai precisar escolher o que você quer. E quando nós falamos dia da salvação, e falamos do dia do juízo, nós sabemos que Ele veio converter o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nisso, dá a esse homem condições de ele entrar nos céus. E o que é os céus? Os céus que o Espírito Santo anuncia para nós é um lugar onde nós estaremos experimentando a presença de Deus eternamente. O que é isso? Primeiro eu quero, antes de você pensar comigo, pensa comigo no pior dia da sua vida. Alguém pensou? Você pensou comigo no pior dia da sua vida? Se você já teve dias ruins, como eu já tive. Se você pegar esse dia e multiplicar por 1 milhão, não há de se comparar ao dia em que as pessoas que não se decidirem por Cristo nessa terra, estarão tomando posse de um lugar onde não está separado para nós. A Bíblia diz que o que está separado para o diabo e os seus anjos é o inferno. E o que é o inferno? Separação total de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar. Eu não sei se você já parou para entender que a igreja está aqui para anunciar uma palavra de salvação. A igreja não está aqui para adoçar a vida de ninguém. Por exemplo, eu tenho uma prática muito clara, que as minhas mensagens precisam apontar para Cristo e apontar para o dia em que Ele vai voltar. Porque a melhor decisão nossa nós precisamos tomar aqui e ter direito aos céus. Mas há lugares que você, por exemplo, está dizendo, olha, você vem, permaneça como está e você vai ganhar os céus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, mas o Espírito Santo quer mudar, quer trabalhar. E aqueles que um dia tomaram uma decisão longe de Deus, passar seus 70, 80, 90 anos aqui, e não quiser se relacionar com Deus, a Bíblia diz que ele terá um destino que é igual para o diabo e os seus anjos, ou seja, a ausência total de Deus. E aí você pensa, no pior dia da sua vida, se você multiplicar por 1 milhão,
não há de se comparar àquele dia em que as pessoas estarão indo para o inferno, onde não terão a presença de Deus. Agora, se você parar para pensar comigo, quando ele fala da salvação, ele também está falando de um lugar. E que lugar é esse? Os céus. E se você pensou no melhor dia da tua vida, e você multiplicar do melhor dia da tua vida por 1 milhão, eu posso garantir para você assim, não há de ser comparado ao que está para ser revelado em nós nos céus. Você já parou para pensar o que significa viver nos céus? É você experimentar a presença de Deus todos os dias, é você estar com Deus todos os dias, e você não vai ter nenhuma dificuldade lá, porque a Bíblia diz que nenhuma corrupção vai entrar, até os nó dos nossos olhos Ele vai enxugar toda lágrima. Lá não haverá choro, não haverá ranger de dente, não haverá dificuldades, nós estaremos lá, e naquele lugar vai ser o melhor lugar para estar. Eu tenho certeza de dizer para você, e o apóstolo Paulo fala assim, não entrou no pensamento humano o que Deus separou para nós. Se a gente quiser falar, se a gente quiser preparar, se a gente quiser entender o que é os céus, está longe daquilo que Deus está preparando para nós. Aí quando você fala do dia do juízo, desse grande dia, a Bíblia vai dizer que aqueles que escolherem Jesus nesse tempo, aqueles que escolherem Jesus aqui, vai ter direito aos céus e vai se encontrar com os santos salvos. Aí a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo anuncia o dia do Senhor. Naquele dia, uns vão estar no campo, um vai ser tomado e o outro vai ser levado. Um vai ser tomado e o outro ficará. Naquele dia estarão dois, um será levado e o outro ficará. A grande questão é, quando nós falamos da presença do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele fala bem claro para nós nessa noite, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu quero dizer para você nessa noite, a melhor decisão que você pode tomar na tua vida é você tomar uma decisão diante do Senhor e invocar o nome do Senhor. Isaías capítulo 55, verso 6 diz, invocai o Senhor enquanto está perto. Procurai o Senhor enquanto Ele está perto. O dia em que o juízo de Deus chegar e que o Espírito Santo traz para nós, é o dia que o Espírito Santo sairá deste lugar. E nós, aqueles que ficarem aqui, a Bíblia diz que nós não teremos mais a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. O Espírito Santo será retirado. Mas aquele que confessar Jesus, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Aquele que entregar sua vida a Jesus será salvo. Aquele que fizer um voto com Deus será salvo. Aquele que ouviu a voz de Deus e não endureceu seu coração será salvo. A grande pergunta é, como nós reagimos com a presença do Espírito Santo de Deus nesse mundo? A grande pergunta é, o que você tem feito diante desse Deus que se doou por você e que prometeu para você, olha, você não vai ficar órfão. Quando eu for, virá e você terá com você o Espírito Santo, aquele que vai te confortar, te consolar. Mas e você, o que você tem feito diante desse Deus que te amou primeiro, diante desse Deus que te deu vida, que está aqui nessa noite, diante desse Deus que marcou um encontro com você, diante desse Deus que fez tudo por você? Às vezes as pessoas vão começar a zombar do Espírito Santo, como tem zombado. Esse período agora que nós vamos chegar é o período da festa da carne, o período do carnaval, onde as pessoas vão pegar e vão zombar de Cristo, vão zombar da igreja. Eu quero dizer para você, não deve ser essa a sua atitude.
Pessoas que vão passar 70, 80, 90 anos aqui, vão ouvir a palavra de Deus, vão ouvir sobre o Espírito Santo, mas não vão dar ouvidos ao Espírito Santo. Mas pessoas que vão, nessa noite, entregar a sua vida a Jesus, tomando uma nova direção. Tenho certeza que o Espírito Santo vai ter alegria em receber você na presença dele. Quando nós tomamos essa decisão, invocamos o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus passa a morar em nós. E é Ele quem vai trabalhando em nós. A Bíblia diz que a nossa vida é transformada a cada dia pelo Espírito Santo, ao ponto de Ele nos encher, ao ponto de trabalhar em nós. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquelas coisas que fazíamos no passado, ficou no passado. Eis que tudo se fez novo, uma nova vida, por causa da presença do Espírito Santo. Sabe, quando nós damos a oportunidade ao Espírito Santo de morar em nós, entregamos a nossa vida a esse Deus, eu tenho certeza que Ele trabalha na nossa vida e nos transforma a cada dia. E aí eu posso dizer para você, esse é o tempo, é o ano aceitável do Senhor. Tome uma decisão agora. Decida-se por Jesus. Ah, pastor, eu estou tanto tempo do mesmo jeito, não consigo mudar, não consigo parar. Chama o Espírito Santo. Espírito Santo, vem trabalhar em mim, vem me ajudar. Espírito Santo, eu não consigo largar isso, eu não consigo largar aquilo. Pastor, eu fico da mesma forma a vida inteira e eu não consigo desistir, não consigo parar de ter essas práticas. Eu quero dizer para você, é só você abrir um espaço, e o Espírito Santo vai começar a preencher a tua vida, vai começar a mudar a tua vida. Foi assim comigo, foi assim com essa igreja. A igreja é um local onde nós podemos falar, é o local dos ex-drogados, ex-fumantes, pessoas que bebiam, ex-prostitutos, ex-prostitutas. Isso é tudo o que Deus pode tirar da nossa vida e nos dar uma nova vida e transformar a nossa vida de forma, sabe, poderosamente. Não tem limites para Deus. Deus pode fazer algo infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Não há ninguém que não possa ser perdoado, porque foi pago um alto preço. Até o pior dos homens desse país, se ele se ajoelhar, se ele pegar e falar assim: Espírito Santo, eu te aceito, vem morar na minha vida, ele transforma esse homem e faz dele uma potência. Você precisa nessa noite sair diferente daqui. Você precisa tomar essa decisão. Talvez você não esteja nem nesses pontos que eu falei também, não importa. Porque para Deus não tem essa questão de pecadinho e pecadão. Para Deus não tem essa questão de nós caminharmos de uma forma, fazendo coisas ruins, mas o outro faz coisas piores. Não tem isso. A única coisa que Deus enxerga em nós é que nós somos pecadores. E quando em Cristo aceitamos o seu Espírito Santo, nós somos chamados de pecadores arrependidos e justificados na presença dEle. E nós podemos nessa noite sair daqui de forma diferente de como entramos. Eu peço que você nessa noite avalie, porque o Espírito Santo está disponível. Ele veio por causa de você. Ele veio para ministrar na tua vida. E talvez você possa ter pensado comigo. Pode ter pensado assim: vou lá para ouvir uma palavra, vou lá para ouvir um louvor. Deus quer falar com você. Essa é a hora. Esse é o momento de você entregar a sua vida a mim. Esse é o momento de você abrir o seu coração. Teve um homem na Bíblia que era perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo. E um dia ele não resistiu. Um dia a graça do Senhor invadiu ele. E Deus fez dele uma potência na mão dele. Quem sabe nessa noite não pode ser você. Quem sabe nessa noite você não pode tomar essa decisão. Vamos ficar em pé. Eu queria orar.
Eu queria orar e queria fazer um apelo. Eu queria te desafiar nessa noite. Qual é o desafio? De você entregar a sua vida a Jesus. De você tomar uma posição. E como eu disse, não fique preocupado. Ah, pastor, tem isso para largar. Não. Entrega. Deixa com o Espírito Santo. Deixa com Ele que Ele vai te encher, Ele vai te transformar. Aquilo que você faz de errado, Ele mesmo vai direcionar você e vai dizer assim, olha, eu não quero isso. Eu quero que você faça diferente. Ele vai dizer para você o caminho que você deve andar. Não é a igreja, não sou eu, mas eu tenho certeza que Ele pode fazer. Você pode fechar teus olhos nesse momento? Vamos orar. A igreja toda em oração. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Deus, pela vinda do Espírito Santo do Senhor. Nós não estamos, ó Pai, sós. Nós não estamos à mercê, ó Deus, desse mundo. Teu Espírito Santo tem cuidado de nós, tem levantado a Tua igreja, ó Deus, nesse tempo para pregar a Tua palavra. E tem, ó Deus, feito a Tua obra. Ó Deus, ministrando, ó Deus, na vida de cada um de nós, a decisão que precisamos tomar nesse tempo, porque a Tua vinda, Senhor, trouxe conforto, consolo, a Tua presença em nós, mas também, ó Deus, nos aponta para um grande dia, um dia que nós estaremos, ó Deus, sendo levados pelo Senhor aos céus, aonde nós estaremos, ó Deus, morando eternamente com o Senhor. Então, nessa noite, Senhor, nós ministramos a Tua palavra, mas a Tua palavra mesmo diz que é obra do Espírito Santo. Então, Espírito Santo de Deus, nessa noite, vai no profundo de cada um de nós, toca onde precisa ser tocado, Senhor, e que saiamos daqui de forma diferente como entramos. Ó Deus querido, nessa noite, se há alguém aqui, Pai, que precisa tomar uma decisão com o Senhor, ó Deus, que ele, ó Deus, que ela, Pai, nessa noite não saia daqui sem antes tomar essa decisão, porque eu tenho certeza, Senhor, que vai tomar a melhor decisão da vida. Eu tenho certeza que vai experimentar a melhor presença na vida dele, na vida dela. Ó Deus, o Teu Espírito Santo, e vai ser cheio do Teu Espírito Santo, vai ser transformado pelo Teu Espírito Santo, e vai ser usado pelo Teu Espírito Santo para salvar vidas. Ó Deus, nessa noite, salva vidas nesse lugar. Nessa noite, incomoda neste lugar, Senhor, para que venhamos, ó Deus, entregar as nossas vidas ao Senhor. Pai Santo, receba todo louvor, toda adoração nessa noite, e muito obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Nós oramos, não porque merecemos, mas em o nome santo de Jesus. Amém e amém. E a igreja ainda em oração. Eu queria fazer um apelo. Você que entendeu a palavra, você que quer tomar uma decisão diante de Deus, hoje é o tempo. Deixa Deus entrar na tua vida, deixa Deus mudar a tua história, deixa Deus transformar você. Sabe, talvez você ainda, pastor, eu sou bom, eu não tenho nada de ruim, mas você precisa tomar uma decisão diante de Jesus. A Bíblia me mostra que Ele veio para morar em você, Ele veio por causa de você, Ele veio para transformar a tua vida, a tua casa. Então, há nessa noite alguém aqui que queira entregar a sua vida a Jesus, há alguém que nessa noite que queira a presença do Espírito Santo todos os dias. Você terá visões, vocês terão sonhos, Ele usará você, Ele não faz acepção de pessoas, e para você é importante para Ele, é por causa de você que Ele está aqui, para te dar essa oportunidade, para fazer com que você entenda esse tempo. Ele te ama, Ele quer morar em você, e você precisa tão somente tomar uma decisão nessa noite. Você precisa tomar essa decisão. Pastor, eu não tenho condições alguma. Nenhum de nós temos condições de tomar uma decisão. Só o Espírito Santo de Deus pode nos direcionar isso.
E você nessa noite pode pedir: Espírito Santo, entra na minha vida. Espírito Santo, muda a minha vida. Espírito Santo, eu quero dar esse passo. Dá um primeiro passo, entrega a sua vida a Jesus e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Você talvez esteja aqui nessa noite relutando, mas eu digo para você, o Espírito Santo de Deus está aqui por tua causa, por minha causa, e Ele quer morar em você. Há alguém nessa noite? Se não há, eu vou estar orando. Se você não quis vir aqui à frente, quiser falar conosco depois do culto, quero dizer para você, tenha oportunidade. Se você não quis tomar uma decisão hoje, mas que você ouviu a mensagem, saia daqui, leve a mensagem no teu coração e comece a avaliar. O que esse pastor está falando é verdade? O que essa Bíblia me ensina é a verdade? Você vai ver que é a verdade. Quando você pensar nesse momento da tua decisão, dizia meu primeiro pastor, ele falava com muita clareza isso. Quando você pega uma laranja e ela é toda amarelinha, você não sabe como é que ela está, até que você descasca aquela laranja e você venha degustar aquela laranja. Você não vai saber o sabor que tem aquela laranja. E aí ele falava isso e ele dizia, assim é Jesus. Nós só vamos saber quando nós vamos dar esse passo. Quando damos esse passo, experimentamos Jesus. E nós não vamos saber o valor, o seu sabor não é de uma laranja, mas é mais doce do que o mel. É mais doce do que o mel. Isso quer dizer o quê? Você vai vir para a igreja, vai ganhar tudo novo, você vai ganhar carro novo, casa nova. Não, não é isso. Mas você vai ganhar a presença maior do Espírito Santo de Deus na tua vida. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite ministrando no teu coração. Não saia daqui sem tomar essa decisão. Experimente esse Jesus. Talvez você tenha experimentado lá atrás, hoje precisa renovar seus votos com o Senhor. Faça isso nessa noite, porque eu tenho certeza que essa é a vontade do Espírito Santo de Deus. Há alguém? Se não há, eu vou estar orando, pedindo a Deus que você tome essa decisão, mas saia daqui meditando nessa palavra. Fecha teus olhos, vamos orar. Vamos encerrando também o culto nessa noite. Pai Santo, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado porque nós adoramos. Muito obrigado porque nós celebramos a Tua presença neste lugar. Muito obrigado porque a Tua palavra foi pregada, Senhor, e ela foi muito clara. Ó Deus, a Tua presença do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo conosco, nos traz visões, nos traz sonhos. A presença do Espírito Santo nos traz consolo, conforto. Aponta para um grande dia, quando estaremos nos reunindo com o Senhor e vivendo eternamente nos céus. Deus, a Tua palavra foi ministrada e eu peço ao Senhor que essa semente, Deus, ela venha germinar e ela venha dar frutos na vida de cada um que ouviu a Tua palavra. Se há alguém aqui ainda relutando, que Teu Espírito Santo venha trabalhar nesse coração e que saia daqui diferente, que tome uma decisão com o Senhor, porque eu tenho certeza que o teu desejo nessa noite é de salvar vidas, o teu desejo nessa noite é de mudar vidas, e eu tenho certeza que o Senhor o ama, porque a tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, a tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Espírito, deu seu Filho único para morrer no meu e no lugar de cada um de nós. Muito obrigado, e eu tenho certeza que nessa noite o Senhor quer se relacionar com vidas aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, vem com poder e autoridade do teu nome e ministra no coração de cada um de nós. E que tomemos essa decisão, e que pessoas tomem essa decisão nessa noite, de se entregarem ao Senhor. Pai Santo, leve-nos em paz debaixo das tuas mãos, fica conosco, que seja uma semana repleta
Seja uma semana de cantarmos os teus louvores, de lermos a tua palavra, que teu Espírito Santo nos conduza, nos livre do mal, que o Senhor coloque anjos acampados ao redor de cada um de nós, que o Senhor dê ordem aos seus anjos para nos guardar, porque a tua palavra diz que o Senhor dá ordem ao nosso respeito, aos teus anjos, para a nossa vida, na hora da saída, na hora da volta, Pai, que o teu povo seja liberto, ó Deus, que o teu povo seja, ó Deus, protegido de toda bala perdida, Senhor, e que em nome santo do Senhor Jesus seja uma semana abençoada. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor ministrou, e que nessa noite o teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre neste lugar. Nós oramos não porque merecemos, mas pelo nome santo de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Vamos à bênção apostólica. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você me dá 2 minutinhos, nós estaremos em nome de Jesus.